Boa noite, macacada. Fazendo live aqui atrasado, mas espero que esteja todo mundo por aqui, todo mundo já chegando. Quero ver todo mundo sem atrasos, já que eu deixei vocês terem um tempo a mais. Olha, a Lara tá aqui, Lara. Pô, vamos fazer gravações amanhã com a Lara, lá na Brasil Paralelo, que maravilha. Nossa stalker preferida acabou de chegar, Flávia Bonacella e assim por diante. Bom, gente, pra gente não enrolar tanto assim mesmo, porque nós estamos atrasados e com sono, todos nós. Eu queria comentar rapidamente, mas de uma maneira assim muito resumida, tá? Extremamente resumida, que foram as informações que eu consegui pegar até agora a respeito dessa crise na Ucrânia. Porque a gente tá muito confuso, as informações são muito complexas por conta da região do conflito, ou seja, nós estamos num conflito com dois estados extremamente corruptos, os dois famosos pela sua propaganda, ou seja, não tem você não tem muita precisão ali a respeito dos acontecimentos para você poder falar assim, ah tá, olha só, isso aqui é uma informação confiável. Não há, as informações oficiais não são confiáveis, as informações não oficiais também não são confiáveis, e este é o grande erro que a direita está cometendo de uma maneira assim, mas num grau de estupidez que eu nunca vi igual. Tá, nunca isso tinha acontecido. Ah, até o Edmilson tá aqui. Natália Suma, meu Deus, eu tô muito bem acompanhado aqui hoje, eu tô me sentindo o máximo. E assim, quando a gente fica procurando informações então nesses meios, tá? A gente acaba se lascando. Porque não adianta você confiar no meio oficial, só que também não adianta você confiar no meio não oficial e isso é uma coisa extremamente complexa. Não significa que a mídia mente, portanto meu zap tá falando a verdade. Não funciona dessa forma e assim, as pessoas precisam parar de ser tão dicotômicas assim. Oh, Gustavo Abadi, meu Deus, eu tô muito bem acompanhado aqui hoje. Bom, o que eu quero comentar a respeito da Ucrânia, na verdade, a gente tem um problema, em primeiro lugar, geográfico, tá? A gente tem um problema geográfico porque a Ucrânia, ela faz parte da Rota da Seda, ou seja, ela é um destes grandes países, na verdade, ela é um grande país, talvez um dos primeiros ali neste caminho, da exploração monopolística do comércio internacional feito pela China há 5.000 anos para mais. É difícil você precisar quando começa a Rota da Seda. Se você, para quem não conhece, né, para quem não lembra, porque eu já falei sobre isso, que eu já cansei de falar a respeito disso, a Rota da Seda, ela é uma linha de comércio monopolista, no qual a China, desde a antiguidade, ela vende mais ou menos ali no caminho para a Europa, mas passando por boa parte da Eurásia, parte do Oriente Médio, inclusive parte do norte da África, até a Europa por rotas geralmente via de regras terrestres, tá? Eles fazem o seu comércio monopolista. Isso aí gera um grande problema, porque a seda ela é extremamente preciosa. É difícil pensar quem é que não goste muito de estar vestido. Isso significa que a Europa, o Oriente Médio, o que a gente chama hoje de Oriente Médio, na partir da Primeira Guerra Mundial, toda essa região aí, eles são dependentes do comércio chinês há muito tempo. Há muito tempo. E aí, quem já ouviu meu podcast, no episódio do meu podcast que eu falo sobre a China, eu tô lá comentando, olha, as grandes navegações que foram chegar, sei lá, a Marco Polo, né, os navegantes de Veneza ali, sobretudo, eles estavam fugindo da Rota da Seda, quer dizer, eles podiam continuar fazendo comércio terrestre, só que isso é extremamente caro, custoso, lento, você tem que ficar pagando para cada um ali dos guardinhas de fronteira até o final. Isso aí é péssimo, tá? Fica uma coisa assim muito difícil, né? Você não consegue manter ali é muito dinheiro que vai, tá? E aí, por conta disso, o que acontece? Você tem, neste meio tempo, navegadores, as grandes navegações fugindo ali da Rota da Seda. Marco Polo vai ser um dos primeiros a tentar chegar na China sem ficar com todo este trajeto. Ele vai logo depois você também vai ter na era das grandes navegações ali o primeiro momento dessas grandes navegações que estão concentradas na Itália. Você vai ter alguns desses navios chegando na China e
nos piolhos dos ratos, levando peste negra via Itália para a Europa. Quer dizer, o primeiro era o Covid da época, né? O primeiro vírus que vai atravessar ali. Agora não lembro se é peste negra, vírus ou bactéria, né? Atravessar da China, chegar via Itália pela Europa. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A Ucrânia está exatamente neste caminho. Só que tem um problema. O Império Russo, como ele é consolidado, o Império mais, vamos dizer, tradicional, aquilo que um russo diz com o Império, consolidado ali mais ou menos no século XI, ele tinha o seu centro justamente em Kiev, ou seja, a capital da Ucrânia, essa cidade que está sendo cercada pelos russos agora, sendo bombardeada, inclusive com bombas elétricas, né? De uma maneira assim extremamente violenta, sabe? Completamente impensável. Aliás, lembrando a todos vocês que estão gostando dessa história, não se esqueça de mandar a live para os amiguinhos, por favor, manda aí. Se parece que tem um botãozinho aí de compartilhar. Eu quero que vocês mandem a live para os amiguinhos pra gente poder comentar a respeito dessa questão ucraniana, do que a gente está conseguindo perceber e o que isso vai ter de reflexo pra gente. Bom, este grande império russo, assim, são muitas disputas dinásticas, eu não conheço quem entenda disso no Brasil, sei lá, deve ter algum historiador aí, especialista em história russa, não dá pra comentar, é uma coisa extremamente complexa, mas, porém, contudo, entretanto e não obstante, isso significa que tendo seu centro, seu grande primeiro centro cultural, econômico, político, intelectual, etc., justamente em Kiev, a Ucrânia ela se torna uma pedra no sapato para a história russa. Como eu estou vendo que muita gente está discutindo essa questão entre Ucrânia e Rússia, né? Ou seja, dois países extremamente autoritários, extremamente violentos, extremamente corruptos, que, assim, tem aqueles memes que a gente faz, né? Aliás, eu uso muito esta piada de que tem coisas que só o Brasil e a Rússia vão entender, mais ou menos que a gente se entende mutuamente, por conta de você ter uma esquisitice comum, tá? A gente tem jabuticaba, os caras têm vodka, mas a gente tem uma esquisitice comum, ou seja, o que pra eles vira neve, pra gente vira, sei lá, caatinga. Só que o fato de sermos países corruptos, autoritários, em comum, isso faz com que nós nos entendamos de alguma forma meio bizarra. Porém, aliás, eu não sei pra quem sabe, né? Entre os linguistas, muita gente, sei lá, vai perguntar para um americano, para um europeu médio, a língua que eles acham mais parecida com o português não tem nada a ver com o espanhol. O espanhol só é parecido na escrita, na fala não tem nada a ver. A língua que eles, ouvindo, falam que é mais parecida com o português do Brasil é o russo. Pra vocês terem. Pode reparar como é que os fonemas são todos bastante parecidos. Enfim, isso se torna um grande problema, porque assim, a forma como se está sendo enxergada por, sei lá, muitos analistas na CIA, no FBI, muitos intelectuais, diplomatas e assim por diante, é que essa é uma disputa por heritage, ou seja, pela sua herança. Quem que é o verdadeiro... uma disputa, parece aquela disputa familiar, né? Quem é o verdadeiro herdeiro da fortuna que existe aí por trás nessa história toda? Sendo que esta fortuna, no caso específico da Ucrânia, ela está numa região geograficamente muito importante por algumas coisas mais complicadas, ou seja, está na Rota da Seda. Você vai falar assim, tá, mas espera aí, eu já vi os russos, né, para quem acompanha, sei lá, as publicações do Alexander Dugin, né, todos os dois aí que acompanham essas publicações, que são essas pessoas que estão realmente entendendo o que está acontecendo no mundo, vai falar assim, mas o Alexander Dugin recentemente ele tirava sarro da Rota da Seda, falava, isso é um projeto de chinês, meu, a gente não tem nada a ver com isso. Se você for ver as publicações recentes dele, nos últimos 2 anos, ele finge que não falou nada daquilo, tá? É uma coisa bem comum para Alexander Dugin. Para quem acredita, por exemplo, né, nas virtudes, né, como tá sendo ventilado por aí, né, nos grandes valores de Vladimir Putin, né, porque o brasileiro também é este povo tão único que ele consegue usar Vladimir Putin e valores na mesma frase, sem nenhuma negativa, sem nenhuma adversativa nem nada. Bom, o Alexander Dugin agora está falando, não, uma das coisas mais importantes para esse projeto eurasiano que a gente tem é restabelecer a Rota da Seda. É assim que nós vamos conseguir termos o modelo russo.
Ele cita muito o filósofo Martin Heidegger, né? Inclusive ele tem um livro muito bom sobre Martin Heidegger, que foi me recomendado pessoalmente pelo próprio professor Olavo de Carvalho na última vez que eu ouvi. E ele tinha dito exatamente, ele falou assim, mas ó, se você quer estudar o Heidegger, vai pro Dugin, porque o livro dele sobre Heidegger é muito bom. E ele considera aquela filosofia de uma nova abertura para o ser do Martin Heidegger, né? Um novo ein neuer Anfang, como uma espécie de oportunidade para você falar assim, olha, no século XX, no século XXI, nós teremos como grande modelo geopolítico para o mundo o modelo russo. Então, este modelo russo, o que ele vai fazer para a Rússia ser o principal país do mundo? É uma coisa bastante complicada, porque assim, hora ele precisa passar a mão na cabeça de um, hora precisa passar a mão na cabeça de outro. Ele muda de amigos o tempo todo. A gente sabe que Vladimir Putin, sendo um cara da KGB, que hoje se chama FSB, né? Sendo o grande homem da espionagem russa, que cresceu, fez a sua carreira justamente cuidando de espionagem, desinformação e contra-informação, que são duas coisas diferentes, tudo isso aí faz com que o homem seja especialista em narrativa. E, de toda forma, um espião desses, ele não confia na própria sombra. Ele odeia o Xi Jinping. Ele não tem nenhuma relação com o Xi Jinping, só que em compensação eles vão agir como um monobloco. A única pessoa que conseguiu separar, de certa forma, o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Eu recebi muitas críticas por falar Putin, né, na pronúncia russa. Eu vou tentar me esforçar aqui. Já tentou falar Dostoiévski no original em russo, né? Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Com A. Dostoiévski, né? Com o E fechado. A única pessoa que conseguiu separar os dois foi o Donald Trump. E aí ele fez isso justamente aplicando princípios que eles são de negociação, tá? De você olhar e falar assim, cara, não se mistura, entendeu? Você deixar seus inimigos fortes, amiguinhos, conversando entre si. Não, isso aí não faz o menor, não faz o menor sentido, tá? No final das contas, o que acontece? Assim que você tira o Trump e coloca o Biden, esses caras eles percebem e falam assim, não, peraí, a gente tem uma oportunidade de ouro, só que assim, como eles não se bicam muito bem, você olha para a história do século XX, a Rússia e a China já quase entraram em guerra, tá? Só que internacionalmente, uma coisa que quando eu falei na TV também, não dá tempo e muita gente até me corrigiu, né? Porque pela TV fica realmente complicado. Olha o Mel que tá aqui, que maravilha, né? A formação do imaginário. Que é o seguinte... Esses caras, eles se odeiam entre si. Se odiar entre si não significa que eles vão agir se odiando internacionalmente em matéria de geopolítica. É a mesma coisa. Você acha que Boris Johnson e Donald Trump ou Joe Biden se bicam? Não, de jeito nenhum. Esses caras se odeiam mortalmente. Agora, em matéria geopolítica, em caso de guerra, em caso de crise, em caso de vamos ter que fazer uma intervenção na Síria, em caso de não sei mais o que, eles vão agir como monobloco. É impressionante como vocês aprenderam agora a copiar essa retórica de que a OTAN age supostamente como um grande monobloco, porém, na hora de vocês olharem para o bloco russo-chinês, que vem fazendo, né, agindo como uma nova potestade mundial, aí vocês esquecem disso. Bom, e como que esse monobloco está agindo neste momento, tá? Por isso que assim, quando eclodiu, quando o primeiro ataque à Ucrânia rolou, eu estava conversando coincidentemente com dois jornalistas, mas assim, de dois veículos nada a ver, né? De dois veículos da grande mídia, mas os dois nada a ver, eram duas conversas. Ai, Ana Paula tá aqui. Aliás, foi culpa da Ana, por sinal, né? Porque eu estava conversando com os dois veículos por culpa da Ana Paula, olha só. Pô, que honra, Ana. E aí o que aconteceu? Tava todo mundo lá falando assim, cara, você quer entrar no ar agora? Acabei entrando na Jovem Pan, né, correndo ali naquele momento. E aí, meu primeiro comentário foi começar a falar da China. Falar assim, gente, se tá acontecendo esse atentado em Kiev, não é um atentado, né, mas assim, uma invasão em Kiev, uma tentativa de ocupação militar em Kiev, isso significa que logo vão fazer a mesma coisa, mas literalmente a mesma coisa em Taiwan. Não tem a menor dúvida.
E aí eu lembro que eu cheguei no trabalho no dia seguinte, essa história foi maravilhosa, né? Porque eu cheguei atrasado, eu tinha que entrar na rede TV, no dia seguinte tudo correndo. E aí, só que aí todo mundo me perguntando, falei assim, Flávio, e aí, né? Como é que vai ser essa guerra? Não sei mais o que. Eu parei no corredor, falei assim por 15 minutos com todo mundo. Ver Douglas Gomes. Ah, eu tô, ó, vereador. Mas, gente, eu tô muito bem acompanhado aqui nessa live. E aí, eu falei assim, cara, pra mim o maior problema é que se a Rússia invade Kiev, significa que logo logo vão invadir Taiwan. Eu também vou explicar a situação de Taiwan. Por que ela é tão importante? Cara, mas assim, não deu meia hora. Meia hora começa a pular no celular. Ó, 7 caças chineses foram vistos ocupando o espaço aéreo de Taiwan. Se você não acha que isso aí é uma coisa gravíssima, que você não entendeu realmente qual que é o problema. Fala, a Ucrânia, ela é o boi de piranha. Foi aquele negócio assim que você jogou ali no meio do caminho. Por quê? A Ucrânia, vou te falar rapidamente, isso aqui é muito fácil de falar. Mas, gente, quero saber. Eu tô muito bem acompanhado hoje. Sério, eu vou fazer live sempre nesse horário, viu? Tô me sentindo muito chique hoje. Bom, a Ucrânia, ela não tem aliados, tá? Ela não tem aliados porque ela não é uma força econômica muito grande. Vamos separar isso aqui do que aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Quem acompanha o Guten Morgen Go, aliás, Guten Morgen Go, ó, carrinho aberto, tá? Quem ainda não se inscreveu no meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, tá com o carrinho aberto e a formação também. Então corre lá que a gente vai deixar o link. Tá o link aqui na descrição. Não tá na descrição porque isso aqui não é uma live, né? Mas assim, na hora que você sair da live, não precisa sair agora, na hora que você sair da live, vai ter um post aqui no Senso em Comum explicando como você faz para acessar os dois. Bom, enfim. E aí o que acontece? A Ucrânia, ela não tem aliados como a Bósnia. Você fala, mas quem que é Bósnia na fila do pão? Então, a Bósnia, ela tinha um contrato com a França. Porque a Bósnia, sabe, tava com aquela tendência nacionalista de falar assim, ah, cara, olha, eu sou uma província aqui do Império Austro-Húngaro, não tô gostando desse negócio de ter germânicos aqui me dominando. Primeiro foram os otomanos, agora são os austro-húngaros, eu tô querendo me livrar desses caras aqui. Então eu vou fazer um contrato com a França. Porque a França é uma inimiga do Império Austro-Húngaro. E a França agora, ela é republicana. Então a gente vai se livrar dessa monarquia aqui, porque a monarquia austríaca ela era considerada mais antiquada ainda até do que os Romanov. Ainda mais porque ela era católica. Então os caras falam assim, não, mas isso aqui é um exemplo de uma coisa antiquada. Você pega o Mein Kampf do Adolf Hitler, quando você vai vendo ele falando do imperador, né, do Franz Josef, do imperador Francisco José, cara, mas assim, uma porrada atrás da outra, falando, ah, esse império só existe porque esse velho desgraçado aí, nossa, como a gente queria se livrar desse cara, que é protetor de judeu ainda por cima, onde já se viu uma coisa como essa? Ó, o Léo Trielli também tá aqui, hein? Eu não deixei o Léo Trielli não ser chibatado por mim, né? Então, vindo pelo Gavox, olha esses povo, viu? E aí o que acontece? A Bósnia, então naquele momento, apesar de ser uma província isolada que estava querendo vir a ser um país, etc, ela estava com mais aliados. A Ucrânia não tem. A Ucrânia não tem. Então toda hora que vocês estão ouvindo, falam assim, ah, mas o imperialismo da OTAN. A única coisa que eu te digo é o seguinte, se você acha que a OTAN é imperialista da forma como eles dizem que é, tá? Eu já quero entrar nesse assunto também. Se você acha que é assim, faz o seguinte, ó, entra no site da OTAN. Entra no site da OTAN, porque é uma coisa que eu acho engraçado ninguém perceber, que você precisa da fonte original. Entra no site da OTAN, vai lá, faz uma pesquisa e descubra como que você faz para fazer parte da OTAN. Porque assim, o que eu ouvi de gente falando, o Obama tinha convidado a Ucrânia para fazer parte da OTAN. O Obama, lá, quando o Biden era ainda vice dele, ele tinha convidado, qualquer outro país lá, Bielorrússia, não lembro lá qual que é, ele tinha convidado para fazer parte da OTAN. Cara, você faz esse convite assim, num evento, isso é uma puta cagada do Obama, não tô defendendo o cara. Mas é aquela coisa que você fala na boca pra fora, entendeu? Faz um encontro lá do G20, na hora que sai lá estão todos os caras, aí tá numa reuniãozinha lá, o cara fala assim, ah, meu, tá bom, algum dia você entra na OTAN e a gente cuida disso. Um convite não significa que de fato esses países vão entrar para a OTAN. Porque para você entrar para a OTAN é um inferno, meu amigo. É simplesmente uma liga no qual, assim, se alguém invade seu país, você vai ter todos os maiores exércitos, maior aeronáutica
e maior marinha, a coisa mais cara possível, te defender. Você acha que é assim? Tipo, a OTAN quer chegar e falar assim, não, vem aqui, ó. Seja membro da OTAN também, pra eu me matar a gente da minha população aqui, pra te defender. Cara, pra pensar por meio segundo. Meio. Fala, ó. Tem alguém. Ó, não posso fazer mais esse gesto aqui, né? Porque daqui a pouco o Randolfo Rodrigues começa a estrelar. Pra pensar por meio segundo. Por meio segundo se faz sentido uma coisa como essa. Não, não faz. A OTAN é o contrário. Ela parece judaísmo, sabe? Você não se converte pro judaísmo chegando lá na frente da sinagoga, perdendo a RG na frente, e falando, agora eu sou judeu. Não, é uma puta de uma complicação. E quer saber qual que é a maior complicação? Você não pode entrar na OTAN se você tem fronteiras disputadas. É impossível. Os caras vão falar assim, olha, se você tem fronteiras disputadas, você não pode. A Ucrânia, tá? Eu já vou chegar lá em Taiwan. Mas a Ucrânia, ela era um satélite soviético. Lembra? Ó, satélite soviético. Isso aqui não precisa se perder muito. Sendo um satélite soviético, você lembra como é que era o modelo de gestão de Moscou? Porque eles, apesar de ter uma burocracia famosa pelo PCO, da formação do imaginário, Melk é demais, eu adoro o Melk. Apesar de eles terem uma burocracia famosa, né? A gente fala burocracia soviética justamente por causa disso, eles não queriam ter uma centralização tão absoluta, então eles colocavam os países que eles já tinham dominados para cuidar de países do terceiro mundo, tá? E para cuidar dos próximos países. Tanto que o Brasil, né, todo o serviço de espionagem da KGB ficava localizado na República Tcheca. Cara, pra pensar como isso é genial, né? Eu falei isso na formação Senso em Comum, no último webinar, tá? Quem for da formação tem acesso lá no último webinar, eu tô falando exatamente disso. Aqui eu tô falando aqui de graça pra vocês se inscreverem na formação também logo depois que termina essa live, é pra vocês entenderem como é que se faz. O Kim Paim também tá aqui, Renato Giraldi, mas eu tô muito chique hoje. Bom, você tendo toda essa situação, tá? A Ucrânia, ela era um desses satélites. Só que tem um problema, na hora que você desfacela a União Soviética. Olha o Vilela aqui, meu Deus do céu. Hoje meu grau de chiqueza tá demais, sério. Acho que não tem nenhuma live no Instagram rolando até agora com tanta gente chique quanto eu, né? Eu tô me sentindo o máximo aqui, Vilela, Ana Paula. Não, sério, tô o máximo. Bom, quando você esfacela a União Soviética, a Ucrânia tá lá, certo? Só que tem um problema. Essa Ucrânia, qual é a fronteira que ela tem hoje, quando estava controlada pela União Soviética, estava ótima. Só que essas fronteiras hoje, elas são artificialmente maiores. Então, por exemplo, Porto de Odessa tá com a Ucrânia. As pessoas vão falar assim, tá, mas isso aí é meu. E é um dos portos mais importantes que está chegando lá no Mar Negro. Cara, uma coisa assim, tipo, para a economia russa é muito importante. Eu lembro do que eu falei ali da Rota da Seda. Se é importante para o russo, juntando o russo com o chinês vai falar assim, cara, é muito importante que um russo pegue esse porto de Odessa. Tá? É a coisa mais importante, porque agora o chinês ele vai ter acesso ao que o chinês nunca conseguiu ter. E calma que eu ainda não terminei a questão da geografia da Ucrânia. Vamos ter mais problemas ainda do que vocês estão pensando. Parlatório livre. Gente, eu tô muito chique. Isso significa que quando a Ucrânia começa em 1994, 3 anos depois do esfacelamento da União Soviética, a querer ser um país livre dos russos, falar, não, eu sou um país livre, independente, sozinho, soberano, raio que o parta, gerou um grande problema. Porque o Diego Pesce também está aqui. Gerou um grande problema. Por quê? Esta Ucrânia estendida, ela ficou com regiões que são originalmente russas. Só que você também tem o problema invertido. Porque os caras também estão lá falando. Olha, mas lá no Império Russo, lá em mil e cacetada mesmo, não é nem 1100, lá no século XI, mil e cacetada, a capital era nossa. Então nós é que decidimos isso, porque isso aqui já foi meu também um dia. Então você entende, o Brasil é um país que ele não tem fronteiras muito disputadas, entendeu? A gente não tem muito esse conceito, sabe? Tem o Acre, que a gente não sabe se existe, tem a questão do Uruguai ter sido vendido no Tratado de Cisplatina. A gente não tem muito essa ideia de falar assim, olha, mas você tem um lugar ali que é meio de um lado, meio de outro, você não tem lá muita clareza. Para eles, isso é uma disputa de 1 milênio. 1
milênio. Aí você para pra pensar. Bom, lá na época lá do Império, eles tinham essas fronteiras, aí ora era uma grande família, Romanov, o Raikkoparta, ou antes dos Romanov também, que dominava tudo aquilo e que dava uma linha de pensamento comum, aquilo que o Eric Fögelen, né, chama de homonoi, ou seja, todo mundo pensar mais ou menos em conjunto numa sociedade. Então, por exemplo, o russo é a língua franca dos caras, quer dizer, o ucraniano mesmo falando ucraniano, o georgiano mesmo falando o georgiano. Você sabe de que país é Stalin? Stalin é russo? Errou. Stalin é georgiano, entendeu? Georgiano, eu lembro que já caiu numa prova de linguística minha sobre georgiano. Assim, se você já viu alguma língua difícil, multiplica por 15, você tá ali no começo do georgiano. Eles... A palavra, assim, tem tipo uma sílaba no meio, depois pula um pouco, depois tinha outra sílaba, depois tem o resto da palavra. Essas duas sílabas são as que conjugam verbo, elas ficam trocando no meio da palavra. Você imagina a loucura que é uma língua como essa. O Stalin é georgiano, e ele fala russo, entendeu? Stalin, né, igual em alemão, né? Stahl é o cara que tem peito de aço. Bom, aí você tem toda essa questão agora, com a Ucrânia falando, isso aqui é meu, o russo falando, não, isso aqui não é meu. Aí a gente vai chegar no OTAN. Qual que é o grande problema da OTAN? Para mim, a pessoa que chegou mais perto de matar a charada aqui foi o Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo, que infelizmente ele fez esses stories ontem. Eu vou pedir encarecidamente para ele colocar de volta... o alfabeto georgiano parece emotico, é verdade. Vou pedir encarecidamente pro Lucas Ferrugem colocar de volta os mapas que ele tinha conseguido colocar ali. Por causa do seguinte, tá? Agora vamos olhar para geografia da Ucrânia antes da gente ir para Taiwan, tá? Que é o seguinte: a Ucrânia, tá? Pensa em tudo isso que eu tô falando, ou seja, portos, a nova Rota da Seda, que agora é muito importante para... A Lara falou que tem os prints do Ferrugem. Qualquer coisa você pirateia, Lara, porque... Mas enfim, a gente vai convencer o Lucas Ferrugem a colocar aqueles prints lá no ar de novo, porque é impossível, né? Uma preciosidade como aquela ter ficado só 24 horas no ar. A Ucrânia, com essas fronteiras disputadas, mas que tem interesse chinês agora em fazer a nova Rota da Seda, e ela ainda tem muitos não só fertilizantes, como o próprio solo. Eu lembro no podcast lá do Vilela, né? Se o Vilela ainda estiver aí, eu falei que se chamava Terra Roxa. Me deram uma bronca, né? Chama-se Terra Negra. Terra Negra, que é um solo da Ucrânia, que é o solo mais rico em nutrientes possíveis, né? Possível. Então, assim, ela está numa região que para estes países é muito importante. Entendeu? E tá com fronteiras disputadas. Se você tá com fronteiras disputadas, você não entra no OTAN. Então, quando falam desse negócio assim, tipo, a OTAN tava se expandindo, não sei mais o que, a OTAN tá fazendo seu imperialismo, toma um pouquinho de cuidado, porque não é assim que as coisas funcionam, entendeu? A OTAN não consegue fazer isso. Mas o que a OTAN fez? E aí é que a gente vai entrar exatamente nessa questão complexíssima da OTAN. Olha ali pro mapinha, depois que a gente não consegue fazer isso numa live de Instagram, né? Mas assim, quem tiver com celular e com computador vai conseguir fazer isso. Olha ali no mapinha pro sul da Ucrânia. Olha ali, ó, Ucrânia, tá? Rússia mais ou menos ali pro norte, olha ali pro sul, ou seja, exatamente pra onde está o mar. Você vai notar uma coisa curiosa. Se você olhar para o contexto terrestre, tá? Foi o que o Lucas Ferrugem colocou ali ontem. Contexto terrestre vai falar assim, olha, o Napoleão já tentou invadir a Rússia, se lascou, vem inverno, demorou mais do que ele esperava, vem inverno, menos 30 graus, teve que bater em retirada. Hitler, Operação Barbarossa, mesma coisa. Falou, não, vou chegar... Inclusive, você sabe o que o Hitler foi fazer na Rússia? Essa é uma coisa assim, engraçada porque eu acho que foi algum professor comunista meu, sei lá, de escola estadual que eu estudei, eu acabei nunca me esquecendo disso e toda vez que eu falo às vezes para as pessoas, todo mundo fica surpreso. Hitler queria chegar em Moscou? Não era o principal objetivo do Hitler chegar em Moscou. Qual que era o principal objetivo do Hitler? Chegar na Ucrânia. Exatamente chegar na Ucrânia. Por quê?
que Hitler queria fazer antes de tentar bater de frente com o grande urso branco? Fertilizante. Olha o tamanho da enrascada onde que a gente está se metendo. Ele estava querendo chegar em fertilizante, ele estava querendo chegar no gás. E ele quer chegar pela Ucrânia. Então, assim, não é exatamente o desenho ali que é feito dessa operação, tá? Porque ele precisa. Tem uma hora acho que deve ter sido até o Estado-Maior do próprio Hitler, que deve ter falado assim: meu amigo, desencana desse negócio, você tenta fazer isso. Só que por que ele divide em dois frontes? Entendeu? Que é assim, coisa que qualquer general vai falar assim. Sun Tzu vai dizer isso na China, qualquer Maquiavel vai falar a mesma coisa na Itália. Todo general vai falar. Quem viu Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra Mundial, lembrando que o carrinho tá aberto aí por esses dias, a maior preocupação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial era não dividir o fronte. Então eles fizeram o plano Schlieffen, ou seja, invada a França inteira fazendo assim uma onda, né? São várias ondas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos os escalões do exército fazendo isso, que é pra gente derrotar a França primeiro e depois a gente se preocupar com a Rússia. Esse plano obviamente não deu certo, senão a guerra não teria durado 4 anos, não teria virado uma guerra de trincheira, esse morticínio horrível que destruiu o mundo, tá? Inclusive destruiu a Rússia. Mas era a preocupação da Alemanha não fazer isso. Por que Hitler vai lá, assim, na Segunda Guerra, e fala assim, já sei, tive uma ideia, vamos dividir o fronte. Porque a visão dele era mais ou menos ao contrário do Schlieffen, só que ele resolveu ir pro leste. Falar assim, cara, e se a gente agora der uma de genial, tá? E falar assim, olha, vamos tentar chegar ali em Moscou, depois a gente fecha todo o bloqueio, pega a Ucrânia pra gente, na hora que a gente pegar a Ucrânia, a gente tá com fertilizante, a gente tá com riqueza. Na hora que a gente tá com gás, tá com alimento, a gente consegue destruir França, França, Inglaterra, tudo junto. Era o pensamento do Adolf Hitler. Você entende como esse país que ele dá a impressão de... Você fala assim, caramba, quem que é a Ucrânia na fila do pão, meu amigo? E você fala assim, mas espera aí, ele tá envolvido, teve um envolvimento muito importante na Segunda Guerra, entendeu? Ele tem uma questão geopolítica, econômica, cultural, que é a coisa que tá todo mundo esquecendo hoje em dia, intelectual, seríssima. E é um país pobre, é um país completamente ferrado, e é um país isolado, tá? Então vamos lá, olha lá, tipo, foram os mapas que a gente vai pedir pro Lucas, né, postar de novo, a Lara falou que ele tem, só que você vai falar assim, tá, tudo bem, né, isso aqui tudo você tá contando plano terrestre, ou seja, soldado marchando, bota os tanques, bota não sei mais o que, todo mundo se ferra na hora que tenta chegar em Moscou. Porque Moscou, apesar de ser uma cidade europeia e não asiática, fica assim no extremo ocidental da Rússia, ela ainda tem uma complicação geográfica muito grande. Ou seja, inverno, você tem muita pradaria ali, cujo solo é um inferno para você conseguir atravessar, assim por diante. Agora imagina, tá? Agora você vai entender, quem conhece o pensamento, assim, o básico do pensamento do Alexander Dugin, você vai entender em uma sacada ali, uma tacada, o que é que tá rolando, tá? Que é o seguinte, tem o Lincoln Reiner, falou que mora em Moskva, Rastvatri, que é o seguinte, isso que a gente tá falando é puramente terrestre, só que você tem um mar do sul da Ucrânia. Tá? Neste mar, imagina se você vai lá e constrói uma base da OTAN ali, uma base militar. Aí, não contente com isso, essa base militar é capaz de receber uns porta-avião de caça. Você já viu o que um caça faz? Caça é aquele avião assim que sobe na vertical, então ele pode subir de qualquer forma, descer também em qualquer posição. Esse caça, pra vocês terem uma ideia, ele deve assim atravessar a Europa, sei lá, em 2, 3 horas no máximo. Então, quer dizer, se você tá no sul, já do seu inimigo, ele deve conseguir te bombardear ali provavelmente uns 45 minutos. Tô chutando aqui o número, tá? Mas não seria lá muito diferente. Ó, até o Diogo tá aqui também. E aí, você tem um grande problema. Porque pegando a Ucrânia ou não,
Esta é a grande questão decisiva para a gente comentar sobre a OTAN no meio desse imbróglio todo. Pegando a Ucrânia ou não, caso existam bases militares, sobretudo bases navais, em território naval que não é controlado pela Rússia, se acabou com toda a soberania militar e toda a proteção militar que a Rússia tem no caso de uma guerra. Você entendeu agora qual que é o papel da OTAN no meio desse negócio? O Kim tá me perguntando, é um caça-cóptero, exatamente. Ele sobe, pode pesquisar, o nome dele é FX-32. Será que eu tô confundindo os nomes? O F alguma coisa 32. Eu não lembro de cabeça agora o nome, mas tem F e tem 32. Você procura como é que os vídeos desse caça, você fica assim impressionado. E ele pode ter subcaças. Tem algum deles, eu acho que esse F-32 não, mas tem alguns deles que inclusive ele pode mandar outros pequenos caças. É que a gente não acompanha a notícia militar, né? Por isso que a gente fica nessa situação. Bom, com esta base da OTAN, aí o Dugin, o Putin e toda essa turma aí começa a falar. É F-35, né? F-35B, desculpa, aí tá todo mundo aqui me corrigindo. F-35, falei F-32, não sei porquê. F-35B. Bom, fica lá Dugin, Putin, toda essa turma toda aí, toda essa putada, falando, o imperialismo da OTAN. A OTAN, ela não pega território assim. Quer dizer, os caras estão pegando o território, estão tentando remontar o império, com bases stalinistas, quer dizer, a estrutura de invasão da privacidade da própria população do Stalin, só que ao mesmo tempo querendo fazer um império lá do Ivan Terrível, lá daquela turma lá fazendo 1000 anos, só que ao mesmo tempo eles querem que a capital seja Moskva, né, Moscou, e não Kiev, como seria lá para trás. Você entende o tamanho do problema e com uma base da OTAN que eles estão tentando construir em águas. Em água. Aí você vai entender o pensamento do Dugin. Em águas. Que de certa forma seria internacional. Mas o Magister Clisten acabou de ter filho e já tá aqui, Magister. Pelo amor de Deus. Eu me sinto absurdamente honrado. Só que aí, na hora que você entra, eu perco minha vontade de falar qualquer língua também, porque quando eu tenho um amigo que fala 6 línguas, entre elas grego antigo, eu não consigo nem fingir que eu sei falar Dostoiévski em russo. Se você tem agora esta base militar no sul da Ucrânia, tá? Isso que está sendo aventado, construído, sabe, mimetizado, não sei mais o que, aquela grande proteção terrestre da Rússia foi pro saco. E aí você vai entender que toda hora o Dugin, quando ele vai falar sobre a sua própria teoria, né, a quarta teoria do poder, como que seria um mundo multipolar, né? O Olavo ficava tirando sarro, falando assim, mundo multipolar, né? Daqui a pouco ele vai falar que, sei lá, Namíbia é um polo do mundo, né? Porque agora, né, não tem só Estados Unidos, tem tudo. A África do Sul é o grande polo dele. Na África, não, o mundo continua sendo bipolarizado, tripolarizado no máximo, e olhe lá. Ainda assim, você tem que levar em conta que as duas grandes potências que se enfrentam, a terceira não consegue enfrentar nenhuma das duas sozinhas. Bom, e aí, o que ele está dizendo? Olha, nós somos as potências terrestres, né? Pior que eu iria falar agora telúrico, né? Como é que ele fala? Esqueci, só que aí o Magister Clístenes entrou exatamente antes da hora de poder falar grego antigo sem ninguém tá vendo, e aí complica, né? Ele fala que as outras potências são tassalônicas, né? Acho que é isso. Que são as potências marítimas, né? Ele chama de os atlantinos. Olha que termo curioso que ele usa, porque ele está remetendo a Platão. Aquela ideia lá de trás, sabe, que existe uma Atlântida, uma civilização perdida, o raio que o parta, não sei mais o que. Ele está falando exatamente disso, tá? Essa referência, inclusive mitológica, religiosa, cultural, histórica, do Alexander Dugin. Ele fala assim, mas espera aí, a gente precisa manter o nosso poderio terrestre. Por que ele não quer manter um poderio agora marítimo? Por que ele considera que as grandes potências marítimas do mundo são os Estados Unidos, são a Inglaterra, realmente os dois são, e Israel também é um país marítimo, mas assim, existe de fato esta unidade de princípios entre esses
esses três países, ela existe, mas não como uma unidade perfeita. A unidade que possa existir entre os russos e os chineses, talvez ela seja mais forte do que uma unidade que você consiga fazer hoje, no século XXI, por exemplo, entre Inglaterra e Israel. Entre Estados Unidos e Israel você consegue pensar bastante por causa do poderio do econômico, o poderio dos bancos, né, de Wall Street e assim por diante. Mas você consegue ter essa mesma unidade, por exemplo, entre Inglaterra e Israel? Você vê que o que ele fala não bate, não faz muito sentido, só que ao mesmo tempo ele está falando em termos místicos, em termos mitológicos, fazendo referências religiosas, ortodoxas a respeito de algo que você consegue ver. Fala assim, ó, existe uma base marítima que a OTAN está tentando montar aqui, tá? Que isso vai ferrar todos os planos econômicos desse eurasianismo, ou seja, você juntar o Olavo chamava isso de bloco russo-chinês, mas existem outros países, né, nessa história desse bloco, né? Venezuela, Irã, salvo engano, Bulgária. Ele está tentando chamar a Índia para eles. Tem que lembrar que a Índia ela tem um primeiro-ministro que é extremamente conservador, é dos nossos. Um cara igualzinho a gente e que está sofrendo lá dentro a mesma coisa que o Bolsonaro está sofrendo aqui, ou seja, um cara que não consegue governar, porque cada coisa que ele faz vai ter que enfrentar grupos de pressão, uma puta de uma complicação que são esses países, né, que tem, que fizeram parte da Commonwealth, grupos nacionalistas, grupos internacionalistas, grupos de direitos humanos, esquerda indiana. Cara, é o caos, entendeu? E assim, esse cara ele provavelmente vai começar a perder um pouco a relevância, porque agora a Rússia, o Putin, esse gênio do crime, ele conseguiu pegar um único exército que era capaz de frear, por exemplo, o exército russo, ou sobretudo o exército chinês, e falar, cara, você não quer fazer parte dos nossos? Que a gente monta um grande bloco aqui. O Fabrício Fernandes está dizendo, Bulgária, Nicarágua e provavelmente Moldávia, tá? Olha as encrencas que você tá vendo, tá? Só ditadura, uma ditadura atrás da outra. Tá com Cazaquistão, eu não lembro, mas acho que Turcomenistão, vários daqueles países ali do meio do caminho. Cara, isso aí vira o caos. O Melk da formação do Imaginário tá falando, né? Quem não assinar a formação Senso em Comum é corno e feminista. Isso aí foi a frase mais perfeita desta live, porque é verdade, tá? Desculpa, eu não queria assim ser tão honesto quanto o Melk é, mas a grande verdade é isso. Belarus, exatamente. Bom, isto tudo posto, tá? Argentina também, né? Aliás, você sabe da história do porto da Patagônia? Para vocês que estão tentando entender, cara, que raios a China tem a ver com essa história da Ucrânia que até agora não apareceu? Vamos lá, ó. Isso porque eu ainda não entrei em Taiwan, tá? Eu quero concluir com Taiwan. Lembra que eu falei, ó, só a geografia, só da gente comentar a geografia da Ucrânia vira esse caos. Essa complicação do inferno. Você imagina na hora que você entra no resto. Bom, você tem na China uma certa política que eles chamam de... tem alguns analistas ocidentais que eles chamam de geopolítica do endividamento. Deixa eu dar um exemplo. 2008, crise, crack na Bolsa de Nova York, crise mundial, aquela coisa que causou o caos, né, no mundo. E aí, por conta disso, a gente consegue perceber que... tenta lembrar, na verdade, né? Qual que era o país que estava mais ferrado na crise de 2008? Vamos ver se alguém lembra aqui, né? No chat, como diria nosso grande professor Olavo, né? Se alguém lembra qual que era o país que estava mais ferrado na crise de 2008, que ninguém no mundo iria sonhar em fazer um investimento naquele país. Porque foi considerado, não, olha, o país inteiro tá quebrado, o governo não consegue pagar mais nada, as empresas não conseguem pagar mais nada, ninguém consegue pagar mais nada, assim por diante. Teve um país que resolveu investir. Não foi os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos estavam inteirinho lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Os Estados Unidos, assim, eles reclamaram, mas não significa, de fato, que eles foram o país que estava mais quebrado de todos. Eva Salustino, Grécia. A Islândia foi a que entrou em segundo lugar, né? A Grécia foi a primeira.
E a Grécia, desde lá de Platão, lembra como é que começa a República do Platão? Que o Dugin vive citando também o tempo todo a República do Platão. Como é que começa? Ah, os caras estão indo para o Pireu. Pireu é um porto tão importante que é nele onde se inicia. Tem a Guerra do Peloponeso, que envolve o Pireu. Tem todas as questões marítimas, né, envolvendo Atenas. E, meu, o livro de filosofia mais importante do mundo começa com os filósofos indo para o Pireu. Não, Osasco não estava tão importante assim. Bom, e o porto do Pireu estava quebrado em 2008. Esse porto que é razoavelmente importante, tá? Esse portozinho, ele chegou, então... Ó, o Daniel Galli aqui da Panela tá aqui também. Esse porto, ninguém queria investir, tá? Era um porto lá qualquer. E ele tinha virado, né, um porto lá qualquer, sendo que ele era um dos portos mais importantes do mundo. Teve um país que chegou lá e falou assim: oh, tô querendo dinheirinho, quer um trocadinho? Eu coloco o trocadinho aqui no Porto do Pireu. Oh, lindo, Portinho do Pireu, agora eu tenho aqui um trocadinho. E aí, esses caras que eles vêm de um país muito grande, né, considerado o dragão do Oriente e tal, chegaram lá e colocaram uma grana no Porto do Pireu. 2008, tá? E aí o governo grego, né, todos os gregos, muito legal, né, muito obrigado, eu sei que você é chinês, mas eu vou falar arigato de toda forma, porque, olha, eu tava precisando aqui de uma grana, então eu falo, não, prestação, mercadinho ali, prestação lá, tudo combinado, tudo legal, maravilhoso, tá? E aí, dá 5 anos os caras não conseguem pagar aquele negócio. Aí dá 10 anos os caras não conseguem pagar aquele negócio. Adivinha quem é dono do Porto do Pireu hoje? Um porto, que é um dos portos mais importantes do mundo, Katso. É tão importante que, assim, quem faz cruzeiro, mexe com navio, pescaria em alto mar, o raio que eu par, tá, todo mundo fala a mesma coisa. Se você chega na cabine de comando, assim, que eu não lembro de como é que são as distinções da hierarquia da Marinha, mas você chega lá da cabine pra frente e fala assim, você só vai ver dinamarquês e grego. Porque são os caras que eles dominam esse negócio. Faz 3.000 anos, entendeu? Então, óbvio que vão ser eles até hoje. E aí, esses caras que tem um porto, um dos portos mais importantes do mundo, esse porto tá vendido pra China. Tá? E aí você chega lá hoje e fala assim, não, então, né, eu queria aqui vender não sei quanto aqui, né, no meu porto. No porto aqui de Platão, no porto onde Sócrates aqui vinha reclamar. Não pode, não pode. Agora, ó, graninha na minha mão. Graninha na minha mão. Se eu quiser colocar navio militar aqui na Grécia, ó, lindo, né? Não sei mais. Se eu quiser agora fazer negociação, assim, sabe, chegar lá com aqueles navios lá que você não sabe bem o que é, que tipo de vírus tá carregando, o raio que eu pá. É meu, porque agora você não me pagou o portinho lá que eu comprei em 2008, meu amiguinho. Você tá entendendo o que tá acontecendo com o mundo? Aí vamos agora juntar tudo isso com Vladimir Putin, né? Que infelizmente gente da direita brasileira agora tá achando que o cara é um Ronald Reagan. Não, o cara não, melhor que o Ronald Reagan, né? O cara é um Francisco José, o cara, assim, sei lá. É o Dom Sebastião. É o Dom Sebastião da direita brasileira agora, é Vladimir Putin. Entendeu? Você acha que o Putin ele não tá interessado nesse porto? Você acha que o Putin ele não tá interessado em portos? Como eu comecei a falar isso por causa da Argentina, né? A Argentina, olha lá pra trás, tá? A Argentina estava na mesma situação, o Porto da Patagônia, também chega chinês lá, mesma história, mesmíssima história, entendeu? Virou uma base militar chinesa. Aí o Macri, quando ele chegou lá, só que o Macri assim, é meio partido novo, né? Não é um cara lá muito. Não é um cara lá muito aguerrido, é um cara meio partido novo, começou a falar assim, não, tem que ter um feminismo dos nossos também, né? Falou assim, então, né, eu quero agora fazer uma auditoria aqui nesse porto, né? Porque que história é essa aí que vocês estão fazendo tudo isso aqui? Eu quero uma auditoria aqui, não sei o que. Porto não é teu mais. Porto agora é do Xi Jinping. Quiser, ó, pergunta lá pro Xi Jinping, senão não posso nem te deixar entrar no porto do seu próprio país, sendo que você é presidente. O cara tomou uma naba, se ferrou na hora que ele começou a comprar essa briga, a popularidade dele começou a ir pro buraco, deu no que deu, tá? Bom, agora você tá olhando o que tá acontecendo com a Ucrânia
Por que que o porto de Odessa? Você tá olhando pra... Ah, Kiev está sendo bombardeada. Cara, espera pra ver o que vai acontecer em Odessa. Vocês ainda não viram o começo do problema que vocês vão enfrentar esse ano. Nos próximos anos. Isso aí é simplesmente uma introdução, porque você está querendo derrubar o governo para você chegar exatamente numa base militar e falar assim, olha então, né? O governo já caiu, então por que que você está defendendo este porto? Acho melhor você se render. Você entendeu? Essa é uma estratégia russa muito clara. Eles não estão querendo atacar justamente onde eles vão ser contra-atacados mais rapidamente. Eles estão querendo atacar onde tem civis, meu amigo. Essa ideia do grande conservador cristão dos valores morais. Matar civis, colocar vidas civis em risco, porque o cara ataca Kiev antes de atacar um porto. Entendeu? Este é o grande moralismo do cara que é contra a ideologia de gênero, entendeu? Que faz direitista brasileiro molhar as calcinhas. Não, meu amigo. O cara tá querendo fazer uma estratégia de guerra para matar mais civis, se na hora que ele chegar em Odessa não vai ter problema. Agora vamos para Taiwan. Tá? Taiwan, Mar do Sul da China. Você vai olhar para grandes analistas da geopolítica mundial. Isso aí eu acho que é uma coisa assim meio... Eu conheço a teoria do John Mearsheimer, mas eu acho que ela deve ser meio unanimidade. Unanimidade a respeito dessa teoria. Terceira Guerra Mundial vai começar na Ucrânia? Não. Vai começar no leste europeu? Não. O Putin ainda vai invadir a Bielorrússia, vai fazer a mesma coisa, não sei mais o que. Cara, não vai ser dessa forma. Pior, tá? Vamos lá, vai começar, por exemplo, sei lá, no Oriente Médio? Também não. Onde a Terceira Guerra Mundial vai começar? Mar do Sul da China. Olha quantas daquelas ilhotas, penínsulas, não sei mais o que, tem disputa territorial. Tenta pensar em uma que não tenha. Vietnã, Taiwan, Hong Kong, né? Que, assim, agora foi devolvida, mas assim, tudo questão. Ou Coreia. Você entendeu? São várias das ilhas, penínsulas de toda aquela região, sem contar em ilhota, assim, perdido no meio do mar que você não sabe nem o nome, que estão sendo disputadas. Aliás, olha para a própria Coreia, ela é disputada entre si, né? Que estão sendo disputadas. Isto significa que a gente vai chegar num novo problema agora, tá? Um novo problema meio grandioso, que é o seguinte. Taiwan, ela envolve mais ou menos 10% da economia americana. Isso não é pouca coisa. Tá? A Ucrânia não envolve. Taiwan envolve. Porque toda a alta tecnologia, todas as grandes empresas de alta tecnologia que estão precisando fugir dos impostos, fugir da burocracia americana, o raio que eu parta, vão para Taiwan. E Taiwan produz os chips. E Taiwan é o único, um dos raros países ali que são livres. Só que esse está mais ameaçado pela China do que, por exemplo, a Coreia do Sul. Ou do que, por exemplo, Singapura. Entendeu? Taiwan é um país tenso. Entendeu? Então existe uma política de Estado, que é isso que brasileiro direitista também não está entendendo. Existe uma política de Estado dos Estados Unidos da América que envolve a proteção de Taiwan. Não existe uma política pró-Ucrânia, não importa o que Obama tenha dito. Não existe uma política americana de Estado pró-Bielorrússia, não importa o que o Biden tenha dito. Não existe uma política americana pró, sei lá o que, lá, Bulgária, não lembro que outro país que tinham dito. Não importa o que a Hillary tenha dito, entendeu? Em Taiwan existe. Você folgar com Taiwan, não importa, você pode reparar como é que tudo que aconteceu na Ucrânia recentemente foi paliativo, ao contrário de Taiwan. Ah, vamos entrar para a União Europeia. Ah, então sei lá, né? De vez em quando a gente dá uns armamentos. Ah, vamos fazer... Ah, de vez em quando... Cara, Taiwan, a coisa fica tensa. Entendeu? Porque Taiwan, ela é a grande produtora de chips. Entendeu? Qual Big Tech não tem um escritório gigantesco em Taiwan e onde que é produzido? Você acha que o MacBook que você tem, você acha que o iPhone que você tem, você acha que qualquer computador que você tenha foi produzido nos Estados Unidos? Você é maluco, meu amigo. Você não sabe como é que funciona imposto no mundo de hoje. Olha lá atrás, Made in
ou é China ou é Taiwan. Não tem escapatória, meu amigo. Bom, tudo isso colocado, você tá vendo que agora ficou o recado muito claro. Putin invade a Ucrânia e o Biden vai lá e fala assim: eu vou fazer uma sanção econômica bem ferrada. Cara, o Putin tá preparado para sanção econômica faz anos. Ele é um cara que ele se inspira no Stalin. O Stalin fazia o quê? Plano quinquennial. Ou seja, a cada 5 anos o cara ia lá e fazia uma nova maluquice dessa. Exatamente o que o Putin faz, meu amigo. É tudo igual. Ele tá imitando Stalin. Adianta você vai lá e falar assim: vou te dar uma sanção econômica. Sanção econômica você faz com Cuba. Sanção econômica você faz, sei lá, com o cara da Guatemala. Entendeu? Você não faz sanção econômica com a Rússia unida à China. Faz algum... Sério, pra pensar. Faz algum sentido? É uma propaganda que a gente da direita brasileira tá comprando. Eu fico assim, sei lá, não dá pra acreditar numa coisa como essas. Bom, e aí, no caso de Taiwan, você tem outro problema adicional, muito claro, que é o seguinte. Na verdade, é uma vantagem para Taiwan, só que assim, é um problema no sentido geopolítico da coisa. Taiwan tá isolado igual a Ucrânia? Não. Taiwan tem amigos. Taiwan tem o Japão. Você não vai folgar com Taiwan sem folgar com o Japão. Você vai folgar com a Ucrânia sem folgar com o Japão. Taiwan não. Entendeu? União Europeia tá preocupada com Taiwan? Tá. Tá muito preocupada. Entendeu? Só que assim, esse recado, Putin invade a Ucrânia, aí vai lá o Xi Jinping e fala assim, então vou mandar 7 caças interferir no espaço aéreo de Taiwan de cara. Meu amigo, você tá no limite, assim, chegando, assim, a sei lá, você tá, assim, você só faltou declarar guerra, entendeu? Você falou assim, olha, eu quero guerra e vai ser logo. Mas, tá, acreditando que no final das contas vai acontecer alguma coisa. Bom, para vocês entenderem isso, então tá lembrando, ó, o último webinar que eu fiz lá na formação Senso em Comum, e lembrando o que eu disse o Mel, que ele falou muito claro, né? Quem não assina a formação Senso em Comum é corno feminista, tá? Eu tava comentando sobre a desinformação russa, que são essas narrativas que estão sendo compradas por aí. Inclusive pela direita brasileira, que é uma coisa bizarra. E no Guten Go da Primeira Guerra, que se você estiver na formação, você fala assim, mas eu já sou da formação, como é que eu faço para comprar o Guten Go também, que é o seu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu estou explicando toda essa mobilização russa, como é que gerou esse globalismo, o raio que o parta. Tudo remonta exatamente àqueles 4 anos desgraçados que destruíram o mundo inteiro. Se você estiver na formação, pode ir lá no próprio Guten Go ou vice-versa, tá? Eu vou ver se temos perguntas aqui, né? Porque, deixa eu ver, ó. Perguntas aqui rápidas que a gente consegue responder nessa live ainda, né? Como eu falei, gente, é muito resumido para um assunto extremamente complexo. Eu sei que precisaria, assim, passar horas e horas e horas, mas, assim, vocês não têm tempo, nem eu. Vamos lá, Eva Salustina, aquela que lembrou que a Grécia foi o país mais destruído, escangalhado pela crise de 2008, perguntou, né? O que aconteceu com o Pacto de Varsóvia, equivalente russo da OTAN? Existe ainda algum herdeiro do pacto? Então, Eva, é engraçado, eu estava lendo sobre isso agora há pouco, um pouquinho antes da live, porque eu estava mais ou menos com a mesma dúvida. O Pacto de Varsóvia, ele foi desfeito, só que assim, é um desfeito informal. Isso já era o segundo problema que a gente tem aí, né? Que é o seguinte, ele foi desfeito porque a ideia do Pacto de Varsóvia era unir todos os países do bloco soviético, tá? Ó, Arthur Pinheiro Machado também tá aqui, grande Arthur. Unir todos os países do bloco soviético. Esses países ainda existem? Bom, você vai pensar que alguns desses países hoje, sobretudo os países mais eslavos, eles são os países mais based do mundo, né? Ou seja, você está pensando aí em Hungria, Polônia, República Tcheca, ou seja, países que hoje você fala em comunismo é proibido. Entendeu? Felipe Sabará aqui. Meu Deus do céu. Gente, eu nunca estive tão bem acompanhado numa live quanto hoje. Tô me achando o máximo mesmo. Então, assim, esses países hoje, você vai falar em comunismo, os caras vão falar assim, cara, se você falar isso mais uma vez, te põe na cadeia. Pra você ver o nível de base que eles são. São justamente os países que o Putin quer pegar. Eu acho que assim, o conservador brasileiro que quer falar, assim, ele não sabe absolutamente nada sobre leste europeu.
Só que ele quer achar que são tudo, sei lá, países. Ah, porque lá eles são mais tradicionais, não sei mais o quê. Cara, olha pra Hungria, olha pra Polônia, vai defender esses países. Esses países assim querem matar o Putin, sabe? A qualquer custo. Bom, mas enfim, no Pacto de Varsóvia, que não existe mais, eles querem realmente refazer uma aliança com esses países. Só que no momento atual, que o Putin consegue fazer, que é a ideia, o ideário do Dugin, são pegar os países eslavos mais próximos, ou seja, Ucrânia e Bielorrússia. Por isso que eu tô falando, é uma questão ideológica do cara, que assim que ele dominar a Ucrânia, vai passar um tempinho lá, rearranja o exército, vai pra Bielorrússia. É o pensamento deles, porque eles são os eslavos do norte. É assim que eles pensam. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, isso é o que eu estou explicando logo no comecinho do Guten Morgen Go, né? Nem cheguei lá no final. Logo no comecinho do Guten Morgen Go, eu estou explicando. A ideia, por que que começou aquele negócio? Por que que um cara vai lá dar um tiro no herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? E fala assim, não, eu vou iniciar uma guerra mundial, sabe? Porque eu não gosto de você ser herdeiro. Porque eles eram os eslavos contrários. Esses do Dugin. Eles eram os eslavos do sul. Eles falam assim, eu sou bósnio, sou sérvio, sou croata, não sei mais o que eu quero. Aliás, eles falavam que a Croácia não existia, né? Uma coisa engraçada, que até hoje assim eles negam. Falam, não, a Croácia não é um país. Meio engraçado de novo, né? Pra gente que não tem disputas territoriais pensando numa coisa como essa. Croata não é nenhum povo, não. Isso aí é eslavo, é um eslavo. E a Croácia é o país mais católico ali de todos eles, né? Eles queriam montar um país que era falar a União dos Eslavos do Sul. Eslavo do Sul. Yugoslav. A Iugoslávia, entendeu? É um país que vai passar a existir justamente em 1918, quando a Áustria perde a guerra e acaba perdendo o seu território. E ela vira comunista de cara. Tá? A primeira coisa que ela faz é virar comunista. Então o Dugin, ele tá começando lá pelos eslavos do norte. Daqui a pouco ele vai dar umas piscadinhas para os eslavos do sul. E daqui a pouco ele vai chegar exatamente nesses based, sabe? Nesses países mais eslavos que mais detestam o comunismo. Que é o Polônia, Hungria, não sei mais o que. Então, sei lá, a direita brasileira devia... Se tivesse feito o Guten Morgen Go, né? Se não fosse tudo corno e feminista, como disse aqui o Melk, não estaria falando esse tipo de bobagem. Ó, Léo Almeida falando. Putin vai invadir só a Ucrânia? Ó, acabei de responder sua pergunta, né? Algum proxy dele aqui na América do Sul pode seguir o mesmo caminho? Em matéria de invasão, acho que é muito difícil fazer isso na América do Sul. Agora, a América do Sul, por conta da Venezuela, ela vai virar proxy de ter a nova crise dos mísseis. Que foi a crise dos mísseis em Cuba na década de... Foi 59 ou já foi 60? Acho que foi 59, né? Vai ser agora com a Venezuela. Deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas perguntas. Perguntas stories. Não... Ah, não, peraí. Essas daqui já foram. Não, foram as duas perguntas. Bom, gente, queria agradecer a todos vocês pela companhia. Olha, a gente quase chegou a 1000. Não chegamos a 1000, mas teve uma hora que deu 1990 e alguma coisa. Mas a gente não chegou a 1000. Então eu queria lembrar vocês, ó, carrinho do Guten Morgen Go e o carrinho da formação Ciência em Comum, no qual eu estou analisando essas desinformações, essas notícias da mídia, essas mudanças que estão acontecendo aí em detalhes, tá tudo aberto. Não contente com isso, para quem não sabe o que é a formação Ciência em Comum, foram várias séries de cursos que eu fiz. Então eu comecei, sério, comece por aquilo. Eu sei que você está desesperado para entender mais da Ucrânia, etc, etc, mas comece pelo começo lá. Que eu tô te ensinando a estudar. Aproveita a quaresma, que é o melhor período para você começar a estudar nessa sua porca vida, sabe? Eu falo assim, olha, mas Morgan, como que você consegue estudar alemão, rezar o terço, saber sobre a Ucrânia, passar a tarde pesquisando, ainda escrever matéria de capa para a revista Oeste, ainda trabalhar fora, ainda não sei mais o que... Eu tô explicando exatamente isso. Como é que você estuda a língua, como é que você faz para organizar o seu tempo, entendeu? Pra você ser uma pessoa mais parecida comigo e não com, sei lá, você, por exemplo, entendeu? Porque se você continuar sendo você, você vai ser essa tragédia humana. Aí, olha lá na formação que eu tô lá explicando, detalhezinhos, ó, como é que faz, não sei mais o que. E temos também o Guten Morgen Go, meu curso sobre a Primeira Guerra, minha menina dos olhos, óbvio, né? Foi meu primeiro curso, mas a gente logo vamos cuidar de fazer mais um desses cursos. Porque no Guten Morgen Go você vai entender
por que que o mundo, sabe, que tava tão bonitinho, inclusive a gente tava falando muito sobre o Império Russo, né? Tava tudo assim, sabe, com todo mundo andando bem vestido, com postura, não sei mais o que. De repente tá falando assim, cara, o único macho do mundo é o Vladimir Putin. Aliás, sabe o que que significa Vladimir? As pessoas não sabem, né? É aquele que domina o mundo. Nomen est homem, né? Se o Magister Clístenes já saiu daqui, eu já posso começar a falar latim. Deixa eu ver, acho que apareceu mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, né? Não, acho que apareceu. Foi alguma coisa errada. Então lembre-se, gente, eu tô com o carrinho aberto, tá? Só nesta. Deixa eu ver, não sei, nos próximos dias. Provavelmente vocês vão ter que fazer isso até sexta. Tá? Vou chutar aqui. Sexta. Pra gente salvar o Ocidente, exatamente. Então, pra vocês salvarem o Ocidente, como vocês já sabem, vocês precisam encher meu rabo de dinheiro, que é comprando meus cursos. E vocês viram aqui como é que é a qualidade, tá? Então você imagina isso aqui constante. Então não fala assim, mas por que você não faz live o tempo todo pra gente ter esse conteúdo? É porque eu tô cuidando da formação, meu amigo. Se você quiser ter conteúdo o tempo todo, vai lá pra formação que a gente resolve todo o seu problema. Os links vão estar num post aqui, ou provavelmente nos stories, tá? Mas pra você ir lá direto. Muito obrigado a todos pela companhia e nos encontramos então por aí. Valeu, vou tentar deixar a live salva. Prometo que eu vou tentar, não prometo, não garanto que eu vá conseguir. Muito obrigado, gente.